sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. A partir dos versículos 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Pai, nesta manhã, Senhor, carecemos mais uma vez, Senhor, porque toda vez que nos deparamos com a Tua palavra, Senhor, nós necessitamos ser transformados por ela, Pai. Por isso, Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco nesta manhã, Senhor. Quebranta os nossos corações em Tua presença. Que não seja, Pai Santo, mais uma informação, mais, Senhor, uma teoria, mas que seja, Pai, Tua revelação. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor encontre espaço nele para ser boa semente, frutificar para a glória do Teu nome. É o que te pedimos e agradecemos pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Poder assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém? Eu vou contar para vocês uma ilustração de uma missionária chamada Dona Corinne Boom. Amém? Essa missionária, ela foi refugiada, passou pela guerra, e ela era uma mulher muito sábia, uma mulher muito de Deus. E ela conta uma ilustração assim, que ela foi fazer, chegou com seu irmão e falou assim: irmão, eu vou fazer um culto em nossa casa, eu vou fazer uma reunião para as mulheres todas as semanas. E o irmão ali botou vários impedimentos e a desanimou. Mas ela falou assim, ele falou assim: como que você vai encher isso aqui de mulheres? A nossa sala não tem espaço, cheia de móveis. E ela falou assim: não, mas vamos começar. E ali ela começou a fazer as orações na sua casa de mulheres. Amém? Amém. E na primeira semana foi um número de mulheres. Na outra semana foi mais um pouco. Na outra semana foi mais um pouco. E assim encheu para a glória de Deus. E assim ela foi contar para ele: sabe quantas mulheres tinha aqui essa semana? Encheu. Aí ele: mas como? Mentira, não tem espaço, essa casa é cheia de móveis. E ela falou para ele: à medida que ia enchendo de mulheres, eu ia tirando um móvel. E assim acabou a sala vazia de móveis e cheias de vida e cheias de pessoas para a glória de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Sua sala está cheia? Seu coração está cheio? Qual o móvel que você precisa tirar para que tenha mais espaço para Deus habitar na sua vida? Temos aqui, ó, a ilustração do copo. Esse copo aqui está cheio? Está totalmente cheio de água? Sim ou não? Não. Ele estava cheio de água? O que tinha mais nele? Pedra. Eu vou tirar as pedras. Agora ele está totalmente vazio e eu vou colocar água. Posso colocar mais?
assim é o nosso coração. Quanto mais pedra, quanto mais impedimento, menos espaço para o Espírito Santo. E ele tendo espaço, ele vai nos encher até transbordar. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Estamos cheios ou vazios? Né? Nós sabemos, querido, que nós estamos nesse mundo, habitamos aqui, e sabemos que aqui temos vários problemas, várias dificuldades. Tá sozinho? Bibito? É Bibito, né? Tá sozinho? Nós temos várias dificuldades, nós temos vários problemas. Isso aí não tem como escapar, irmãos, não tem como fugir. O próprio Senhor Jesus falou: no mundo tereis o quê? Aflições. No mundo tereis aflições. E a nossa vida é um reflexo de quanto nós temos da presença de Deus. Se nós estamos cheios ou vazios do Espírito Santo. E aqui, quando nós vemos aqui em Efésios 5, nós vemos que quando aqui o apóstolo fala sobre no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É um imperativo, é uma ordem. E mesmo nesses dias maus, queridos, nesses dias difíceis, a gente se depara com muitos sentimentos ruins, que às vezes a gente nem imagina que tem dentro de nós. Eu, essa semana mesmo, o Sandro me contando uma situação, e eu, saiu assim, falei algo assim que nem eu mesmo fiquei apavorada do que eu tinha falado. Falei: Senhor, me perdoa. Quão vazia que eu estou do Senhor. Porque quanto mais vazio de Deus, mais vai sair a nossa podridão, mais vai sair aquilo que a gente tem de ruim de dentro de nós. E quanto mais de Deus, então tudo que as pessoas vão ver de bom em nós, não vai vir de nós, vai vir de Deus. Amém? Então, queridos, mesmo quando nós estamos cheios da presença de Deus, mesmo estando mal lá fora, e às vezes estando mal aqui dentro também, se a gente estiver vazio da presença de Deus, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai reagir? Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aqui o apóstolo fala, é um imperativo, é uma ordem, mas enchei-vos do Espírito. Não é se você quiser, é uma necessidade, é um mandamento. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Não há meio termo, a palavra de Deus não pode mentir. Mas por que às vezes a gente lê algo tão bonito na palavra de Deus e a gente não consegue viver? Às vezes a gente acha tão romântico, não é? Bater numa face e dar outra, se mandar andar uma milha, anda duas, é tão bonito. Mas por que a gente às vezes não consegue? Porque nós estamos vazios do Espírito Santo. E estamos cheios de nós mesmos. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós somos cheios de razões, cheios de opiniões. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente entrega tudo na mão dele. Amém? Amém. Então, queridos, o problema não está na palavra de Deus. A palavra de Deus não erra. Nunca vai errar. O problema está em nós, em mim e em você. Sempre. No nosso coração duro, no nosso coração teimoso, muitas das vezes um coração rebelde. Então nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E como ser cheio? É eu ficar de joelho 24 horas por dia? Não, a própria palavra aqui vai nos ensinar. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele é bem didático. Não é à toa que ele é o mestre dos mestres. Amém? Amém. Então diz aqui no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. No vinho há contendas, há discussão, há disse-me-disse. Os ânimos ficam alterados, não é assim? Mas com o Espírito Santo, a gente cheia do Espírito Santo, nós vamos gerar união. Como a gente vê se a gente está cheio ou vazio?
É só a gente ir pensando e fazendo os parâmetros das situações. O vinho provoca uma alegria falsa e passageira, não é? Às vezes a pessoa tímida, ela bebe lá uns goró e fica toda animadinha, fala com quem ela não quer falar, mas é uma alegria falsa, passageira. Mas a alegria do Espírito, ela é verdadeira e ela é duradoura, independente das circunstâncias. Você até vai estar com um problemão, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter a alegria do Espírito, em nome do Senhor Jesus. Paulo lá preso, todo chicoteado. Vocês acham que ele suportou aquilo tudo louvando porque ele era melhor do que a gente? Porque o material que ele era feito era superior ao nosso? Não! Paulo, ele só suportou as chicotadas na prisão e continuou louvando a Deus porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele entendeu, ele compreendeu que uma vida que confessa Jesus, sem o Espírito Santo, vazia, ela não vai chegar a lugar nenhum. Por isso a importância de sermos cheios do Espírito Santo, para nós suportarmos as dificuldades de uma maneira melhor, de uma maneira sábia. Amém? Amém. E ele só suportou isso porque ele tinha o Espírito Santo. Paulo, ele era da mesma natureza que nós. Homem como nós, pecadores, que faziam as mesmas necessidades que nós fazemos, debilitado da mesma forma. Só que Paulo era cheio do Espírito Santo. O vinho, ele traz uma sensação de consolo, né? Muitas pessoas aí não se entregam ao alcoolismo por quê? Vou beber para esquecer. Enquanto eu bebo, eu esqueço da minha situação. E pelo contrário, às vezes ele bebe, o que acontece? O problema se torna maior ainda, não soluciona nada. Mas quando o homem teme a Jesus e é cheio do Espírito Santo, ele não vai ter o consolo. Ele não vai ter um consolo momentâneo, mas ele vai ter o próprio Espírito Santo nele, que é o Consolador. Nós vamos ter o próprio Consolador em nós. E ele, nessa situação, ele vai nos ajudar. Amém? O vinho mascara as situações. Às vezes a pessoa usa a bebida para fugir, para resolver certas situações. Mas o que o Espírito Santo faz? Ele nos ajuda a resolver as situações, tanto de dentro do nosso coração, como situações, às vezes, que nós precisamos resolver no dia a dia. O vinho traz uma sensação sem domínio, mas o Espírito Santo nos dá domínio próprio. Amém? Então, queridos, como eu já falei, e diz assim, no versículo 18, parte B, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então é um imperativo, é uma ordem. Se nós não estamos buscando o Espírito Santo, se nós não estamos cheios, nós temos que parar e rever a nossa vida, amém? E essa busca pelo Espírito Santo, quando fala de sermos cheios do Espírito Santo, não é vir aqui só aqui no domingo, buscar o Senhor e o resto da semana e recarregar só na semana que vem, não, irmãos. É uma busca diária. É uma busca diária. Na minha casa tem uma cisterna de 5.000 litros. E lá não está caindo água da rua e a gente tem um poço. Só que o poço, ligando uma vez só, ele não abastece para as 3 casas que moram no quintal o tempo todo. Então o que a gente faz? A gente não deixa a cisterna baixar. A gente tira um pouquinho e já vai. E assim é a nossa vida com Deus, com o Espírito Santo. Temos que buscar. No grego nos mostra que essa busca é uma busca constante. A gente não tem que, não, um pouquinho não vai dar, não. É uma busca constante. Amém? Para não ficarmos vazios. E como ser cheio do Espírito Santo? Como ser cheio? E aqui fala como. Aqui fala no versículo 19, diz assim: falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais. Primeiro, falando coisas boas, falando coisas de Deus. Quando a gente conversar, como tem sido as suas conversas? Como tem sido as minhas conversas? Às vezes nós paramos para falar
falar da vida dos outros. Nós paramos para ficar falando só de problemas, ficar falando com medo do futuro. Essa atitude vai aproximar o Espírito Santo, vai nos encher ou vai nos esvaziar, nos afastar? Pode responder. Encher ou esvaziar? Atrair ou afastar? Afastar. Então aqui o primeiro passo para nós sermos cheios do Espírito Santo é falar das coisas de Deus, é falar de coisas que edificam, falar de coisas saudáveis. E a gente só fala daquilo que a gente conhece, a gente só fala daquilo que a gente está cheio. Nossas conversas nos denunciam se nós estamos cheios ou vazios do Espírito Santo. Então, queridos, o primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo é mudar as nossas conversas, é falar entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Qual é o segundo passo? É louvar a Deus de todo o coração. Diz assim: cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E o que é isso? É louvar o Senhor com a sua vida, é louvar o Senhor em todo o tempo, é você louvar de verdade. Nós louvamos, separamos os louvores aqui. E quantas vezes é a hora que mais a gente pega mentira? Na hora do louvor. Às vezes nós cantamos que queremos trabalhar, queremos ser útil em tuas mãos, queremos ser um vaso de honra. E na primeira oportunidade que você tem de ajudar alguém, de fazer algo em prol da igreja, no local ou fora, você vê primeiro a sua vida, a sua agenda. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa agenda é dele. Amém? As nossas situações já ficam em segundo plano. Ele vai vir em primeiro, em nome de Jesus. E louvar a Deus de todo o coração é aquilo ser verdade na nossa vida e a gente ser franca. Eu passei uma situação na minha vida, uns anos atrás, muitos anos, em que eu passei uma decepção muito grande com a liderança da onde eu fazia parte. E eu estava muito ferida, muito magoada, muito triste, muito abatida. E eu cheguei numa determinada... Acho que eu já estava vindo... A gente estava vindo para a IBC já, né? Aí estava caminhando na IBC. Eu cheguei na IBC igual um porco espinho. Toda arredia, desconfiada de todo mundo. Quero intimidade com ninguém, não quero... E ali um dos louvores que começou a entoar aquele louvor que diz assim: somos corpos que assim sem falsidade, vivendo a verdade e expressando. E naquela hora, irmãos, aquele hino era uma mentira na minha vida. Eu estava magoada, eu vi que eu vivia um mundo de falsidade. Eu estava chateada. E naquele momento ali eu só fazia chorar e falar: Senhor, eu não vou cantar esse hino, porque eu vou estar mentindo, eu vou estar pegando mentira. Eu vou estar sendo falsa, eu vou estar sendo hipócrita. Então nós temos que cantar de todo o nosso coração. Se a letra que nós estamos falando aqui não é verdade na nossa vida, nós temos que nos humilhar diante do Senhor e pedir: Pai, essa letra aí não é verdade na minha vida. Eu não estou conseguindo viver essa verdade, mas me ajuda. Eu quero que esse cântico seja um cântico de verdade na minha vida. Eu quero viver. Às vezes nós louvamos, né, que queremos ser o farol, queremos ser a ponte. Quero estar disponível. E às vezes quando o pastor faz um apelo, ou um irmão pede uma ajuda, não posso. Então, queridos, que a gente possa cantar de verdade, de todo o nosso coração. Não é deixar de cantar, mas é se humilhar, orar e pedir: Senhor, que esse hino seja verdade na minha vida. Amém? Que esse hino seja verdade na minha vida. Me transforma, me ajuda. Amém?
Temos que pedir a ajuda do Senhor para viver tanto as letras do cântico no nosso dia a dia, como também para sermos transformados. Não somos transformados na força do nosso braço. Não somos. Amém? E não podemos nos acostumar a viver assim. Ah, Deus entende. Não, Deus quer nos transformar. Deus quer mudar a nossa sorte. Deus quer mudar as nossas vidas. Amém? Então, e nós devemos colocar mais louvor em nossas vidas. Devemos colocar mais louvor na nossa casa. O momento do louvor não é só aqui no templo. O momento do louvor é na nossa casa, enquanto a gente está lá lavando louça. Você vai trabalhar, coloca o louvor no carro, vai de ônibus, coloca o fonezinho, né? Bota um ladinho só, deixa o outro que você está atento e o outro lá um louvorzinho. E eleva ali a sua mente ao Senhor. Louve ao Senhor. Coloque louvor na sua casa, coloque mais louvor na sua vida. E enquanto você estiver louvando, você vai ali orando. Senhor, essa parte aí do louvor, isso aí eu não faço ainda não, mas me ajuda, Deus. O Senhor tem poder. Se o Senhor estiver comigo, eu vou conseguir viver isso. Porque como eu já falei, a palavra não erra. Se nós não estamos conseguindo viver a palavra, é porque nós estamos vazios do Espírito Santo. O terceiro passo para sermos cheios do Espírito Santo, diz no versículo, ventinho, tá? A benção. No versículo, pode ligar, por favor. Vou derreter, mas tá bom. Versículo 20, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai. E lá no original, tudo é tudo mesmo. Aí você fala assim, poxa, mas até o doente eu vou agradecer porque eu estou doente. Não, mas você vai agradecer porque você está com o Senhor e o Senhor está te fortalecendo, está te ajudando um dia após o outro. Amém? Dando graças a Deus, né? A gente fica, tá com Deus. Não é ser nenhum bobo, não. É ter a alegria do Espírito. É ter a satisfação em Deus, na presença de Deus. Então temos que ser gratos. Vamos mirar naquilo que nós temos. Vamos mirar naquilo de bom e vamos agradecer pelo aquilo de bom que nós temos. Da grande das pequenas coisas. Irmãos, eu passei uma experiência certa feita que eu estava reclamando dos meus braços. Eu sempre, desde criança, eu tinha pavor dos meus braços. Que meus braços sempre foram gordos, muito grossos. E eu estava vindo da escola, meio revoltada, vendo, né, minhas colegas, tudo com o bracinho, pai, e eu ali. Obrigada, Deus. E eu ali, e eu reclamando do meu braço. E ao mesmo tempo eu amo me coçar, eu acho coçar tão bom, tão gostoso. E nisso eu vi uma moça, sem os 2 braços. E aí na mesma hora o Senhor ministrou no meu coração. Tá vendo aquela moça ali, sem os 2 braços? Você tem os seus 2 e você está reclamando, quer ficar sem? Aí eu, não, Senhor, muito obrigada. E ali o Senhor já pensou como que essa mulher faz para se coçar? Que você tanto gosta? Eu falei, é mesmo. Ela não tem nem como ter aquela coceirinha. Imagine as outras coisas, irmãos, que ela é dependente dos outros. Tem os 2 mesmo aqui mesmo no ombro mesmo, só tinha um bolinho aqui. E eu fiquei, nunca mais eu reclamei dos meus gordinhos, nunca mais. Agradeço a Deus todos os dias por eles, porque me são úteis. Então não agradeça só pelo que é bonito, não, agradeça pelo que é útil. Seja grato. Tá sol, agradeça, porque o sol faz parte também. Tá chuva, agradeça pela chuva, porque nós precisamos dela para nossa alimentação. Agradeça pelo que tem, que sejamos gratos, que mesmo em meio à tribulação, amém, possamos aprender. Diz lá em Romanos 12, 12, diz assim, eu acho que é isso mesmo. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Olha o que a palavra fala. E perseverai na oração. Então,
mesmo na tribulação, seja paciente, seja grato, evite a murmurar. A murmuração é a oração que você está fazendo ao diabo. Murmurar é orar ao diabo. E ser grato, agradecer, é falar com Deus, é agradecer a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Fica de isso. O quarto passo para sermos cheios do Espírito Santo. Eu acho que esse é um dos mais difíceis. Versículo 21. O que é que diz aí no versículo 21? Fugiu aqui minha folha. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Como que o ser humano, como que nós, né? Nós. Sabe por quê, irmãos? Nós em nós mesmos não temos nada de bom. Eu até estava falando com meus irmãos ontem. Meu irmão achou uma carteira cheia de dinheiro. E ele entregou ao moço, né? E ele falando, ainda bem que ele pegou uma pessoa honesta. Ser honesto é o mínimo que a gente pode ser. Ser honesto é o mínimo. A gente, por nós mesmos, não temos nada de bom. Você já teve essa experiência? Que aquele dia que você busca mais a Deus, que você está mais sensível ao Espírito Santo, você às vezes enfrenta problemas que você nem imaginaria e você consegue administrar aquilo de uma forma que você fica assim, poxa, como é que eu resolvi isso? Mas não foi eu, não foi você. Foi o Espírito Santo mais atuante na minha e na sua vida. E você se deparou naquele dia que você acordou no automático, nem lembrou de Deus, nem bom dia você deu para Ele, e você vai viver o seu dia de qualquer maneira. Às vezes acontece tanta coisa, você tem tantas reações que você mesmo se apavora com as suas reações. É ruim, aí é você mesmo agindo. É você mesmo agindo. Então, queridos, nós seres humanos, nós temos a dificuldade de nos sujeitar uns aos outros. Tem ou não tem? Eu tenho. Eu tenho. Isso é por causa do orgulho. Na nossa natureza decaída, pecaminosa, nós somos orgulhosos. E orgulho é um dos grandes males. O orgulho foi a queda de Satanás. Então, para sermos cheios do Espírito Santo, queridos, nós temos que nos sujeitar uns aos outros. As mulheres serem submissas aos maridos. Os maridos amarem as suas esposas. Às vezes a mulher está lá subindo um monte orando, mas ela não é submissa ao seu esposo. Ela quer ser o general. Ela não tem nada do Espírito Santo, porque a palavra de Deus ela anda junta. O Espírito Santo ele trabalha junto com a palavra. Na medida que nós caminhamos com a palavra, o Espírito Santo vai atuando em nossas vidas e assim vice-versa. Se alguém vir falar algo na sua vida da parte do Espírito Santo que não condiz com a palavra, sai fora, que isso não é de Deus. Amém? Então, queridos, o marido amar a sua esposa. O marido está buscando a Deus, não sai da igreja, não sai do monte, não sai do secreto. Mas o homem continua um cavalo, ignorante. Ele tem alguma coisa do Espírito Santo? Ele está demonstrando alguma coisa do Espírito Santo? Não. Ele só está tendo atos religiosos. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos transformados, irmãos. Amém. Nós somos transformados. Os pais que forem cheios do Espírito Santo, mais embaixo aqui, Efésios fala, né? Vai falando aqui, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Vai falando que os pais, eles vão corrigir os seus filhos. E isso, pai, não é papel da mãe não, tá? É papel do pai. O principal papel de educar os filhos é do pai. Porque é o pai que é o sacerdote do lar. É o pai que tem que dar as regras, que tem que dar os limites para os filhos. E a mãe, como é a esposa, que está na missão, ela é submissão, ela está ali do lado o quê? Para concordar, para ajudar o pai e falar. Quem ama dá limite, irmãos. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, mas você não corrige o seu filho, você não está cheio do Espírito Santo. Porque a palavra manda nós corrigir, nós disciplinarmos se for possível, amém? Em nome de Jesus. E, onde eu estou aqui?
Perdi? Isso. A mesma coisa, né? Para quem é patrão, um patrão cristão. O patrão só fala em todos os refrões, não, mas fala chavões gosto. Mas é um patrão picareta. Fala de Jesus, mas não dá os direitos do seu funcionário. Que patrão é esse? Que servo de Deus é esse, cheio do Espírito Santo? Se nós somos servos de Deus, somos filhos de Deus, nós temos que ser filhos de Deus em toda e qualquer situação e circunstância. Se ele é patrão, ele tem que ser o melhor patrão possível. E quando fala ser o melhor patrão, não é ser um patrão banana, deixar o funcionário chegar atrasado, faltar, não fazer nada, não. É aquele patrão que exige os seus direitos, mas também é fiel e abençoador do funcionário com seus deveres. Tem patrões que, só porque às vezes é um irmão em Cristo, ele não quer pagar os direitos. Aí o irmãozinho vai para a justiça, porque conversou, não teve jeito. Aí ele chama o cara de rebelde, de incrédulo. Ele que não agiu certo. Ele que foi um mau patrão. Ele que agiu de má fé com aquele próprio irmão na fé, não sendo correto. E quando o irmão, infelizmente, não que isso seja certo. Eu não estou falando que você botar outro irmão, não. Pelo contrário, a Bíblia fala que a gente tem que conversar entre si. Tentar entender entre si. É igual as nossas questões que nós temos. Somos uma família. Então nós temos que tentar resolver aqui dentro, junto conosco, uns aos outros. E não lá fora, amém? Mas eu estou falando assim, porque às vezes a questão, a pessoa quer que o outro age com ela de uma forma, mas ela mesmo não age. Às vezes falamos tanto de empatia, mas só na hora dos outros ter com a gente. Mas será que nós somos tão assim, cheios de empatia com o nosso próximo? Será? Mas nós temos que lembrar que a vida é feita de uma semeadura. Lá em Gálatas fala, tudo que um homem semear, ele vai colher. Se você não planta empatia com o seu próximo, como que você vai receber? Então, queridos, nós temos que, se nós somos cheios do Espírito Santo, temos que ter uma atitude diferente. Temos que ser melhores patrões, melhores funcionários. Se é cheio do Espírito Santo, então isso vai se revelar lá no seu trabalho. Você vai ser o melhor funcionário. Você não vai chegar atrasado, você vai cumprir o seu horário, você vai fazer tudo o que te mandar sem reclamar, você vai fazer uma boa comunhão, sem fofoca, sem intriga, fazendo da melhor forma o seu, sem querer pisar em ninguém. Se nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos que refletir isso e temos que nos sujeitar uns aos outros. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo e nós não nos sujeitamos ao nosso marido, ou à nossa mulher, ou ao nosso patrão, ao nosso pastor, se nós temos dificuldade de obedecer, de ouvir um pedido de alguém que está acima de nós, uma função, até mesmo um diácono, obreiro da casa do Senhor, assim não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo. A gente vai pensar que estamos sendo cheios aqui e vai sair por cá. Porque não tem como. Não tem como. E se nós agimos assim, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Então, quais são os 4 passos para sermos cheios do Espírito Santo? Primeiro, falar com salmos, termos conversas saudáveis, conversas que edificam, conversar sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus. Segundo, louvar de todo o nosso coração, pedir a Deus, não somente emitir palavras, mas meditar na letra do louvor e pedir ao Pai, Senhor, seja verdade, que isso seja verdade em minha vida. Terceiro, sendo grato, vestir a camisa da gratidão. Vestir a camisa da gratidão. E quarto, se sujeitando uns aos outros. Se sujeitando uns aos outros. Sendo obediente. Uma coisa que esses dias eu estava conversando com o Sandro. Nós somos livres, irmão. Jesus nos chama para a liberdade. Nós somos seres pensantes, pensamos. Se nós temos uma comunhão com Jesus, nós temos o Espírito Santo e Ele nos orienta. Não é proibido a gente ver mensagem no YouTube.
tem muitos homens de Deus, muitas mensagens boas. Temos que vigiar, que também tem muito lobo no meio das ovelhas. Temos que vigiar. Ouvir tudo e reter o que é bom. Mas nós temos que ter uma coisa em nossa vida. Está muito difícil hoje em dia, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas... Eu ouvi isso até de um pastor que eu ouço no YouTube. E ele falando que... Perguntaram para ele sobre ouvir mensagem no YouTube. E ele falou, olha, você pode ouvir, você é livre. Mas as orientações que você tem que seguir, as orientações do seu pastor local. Do pastor que está lá toda semana ministrando a palavra de Deus lá na sua igreja. Se você faz parte de uma comunidade, se você faz parte de uma família de Deus, de uma igreja local, você tem que sujeitar, ouvir as orientações da palavra de Deus do seu pastor local e não do pastor do YouTube. Porque na hora que acontecer alguma coisa que você precisar de chamar o seu pastor, não é o pastor do YouTube que você vai chamar. Não é o pastor do YouTube que você vai ter acesso. Não é o pastor do YouTube que vai te ajudar nos seus BOs. É o pastor local. Então se sujeita, ouça a palavra que ele está ministrando, se ele for bíblico, né? Se ele for bíblico, cristocêntrico, ouça, obedeça, se sujeite. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então nós não devemos ser guiados pelo pastor do YouTube. Amém? Então, queridos, e se a gente não está fazendo isso, se as nossas conversas não têm sido conversas saudáveis, se nós não temos louvado o Senhor de coração, se a murmuração tem dominado mais a nossa vida do que a gratidão, se a gente não tem se sujeitado uns aos outros, a gente está vazio do Espírito Santo. E quando a gente está vazio, a gente deixa de obedecer ao mandamento que ele fala aqui, mas enchei-vos do Espírito. E quando a gente não se enche do Espírito, a gente pode estar entristecendo o Espírito Santo. Lá em Efésios 4:30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça ele desprezando ele. Aí você fala, não, imagina, eu não desprezo ele não. Mas se você não tem buscado ele, se você não tem ouvido ele, como que você tem o agradado? Então, queridos, que nós possamos pensar nisso. Lá em Isaías, eu marquei aqui, Isaías 63:10 diz assim, olha, pesada essa palavra. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra vós. Aqui fala que o povo foi rebelde e entristeceu o Espírito Santo. E quem se tornou inimigo do povo? O próprio Espírito Santo. Você quer ter o Espírito Santo como seu amigo ou como seu inimigo? Como amigo, né? Então vamos buscar o Espírito Santo. Vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos nos encher. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Pessoas cheias do Espírito Santo. Lá em Lucas, a gente vê lá quando Isabel foi falar de Maria, não foi? Como Isabel louvou a Deus pela vida de Maria. Como Isabel se alegrou, como Isabel falou com cânticos e salmos ali, aquela situação dos apóstolos. Olha que os homens sofreram. Não é porque eles não eram melhor do que nós, não, eles eram pecadores como nós. A diferença é que eles entenderam, eles priorizavam ser cheios do Espírito Santo. Eles sabiam da necessidade, da urgência, que falar que tem Jesus, mas ser vazio do Espírito, não vamos chegar a lugar nenhum. Quem o noivo chamou? Quem estava atenta? Aquelas virgens que tinham o quê? As lamparias cheias de azeite. O azeite simboliza o quê? O Espírito Santo de Deus.
Cantamos aqui, Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas se nós estivermos vazios do Espírito Santo, essa verdade pra gente, às vezes, espera aí, Jesus. Não, agora não. Tem umas coisas para fazer aqui na terra. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, essa verdade, nós vamos ansiar por ela. Nós vamos estar cada dia mais ansiando por essa verdade. Lá os apóstolos eram cheios do Espírito Santo, eram os perseguidos. E eles não eram perseguidos por pecar, não. Eles não eram perseguidos por falar mentira, não. Eles eram perseguidos por pregar o Evangelho. Eles eram perseguidos por amor ao nome de Jesus. Mandavam eles calar a boca, aí mesmo que eles anunciavam. Eles estavam fazendo certo, mas estavam sendo perseguidos. Mas eles não se importavam, porque eles acreditavam na palavra, e a palavra fala isso. Se você for viver de Cristo piamente, vamos ser perseguidos. Então, queridos, os discípulos viviam o que eles viviam, experimentavam o que eles experimentavam, porque eles eram cheios do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que atuava em Atos. Lá quando falam Atos dos Apóstolos, não é Atos dos Apóstolos. É os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, através da igreja primitiva, amém? E esse mesmo Espírito que escreveu a Bíblia, que escreveu Atos, que manifestou lá na igreja primitiva, é o mesmo que habita em nós, é o mesmo que está aqui nesta manhã em nosso meio. Ser uma pessoa forte não é ser uma pessoa cheio de intelectualidade, não. Ser uma pessoa forte é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, é ser uma bênção disponível. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, pecados que nós não conseguimos nos desvencilhar, nós vamos ter força para resistir. Mas se nós estamos vazios, a gente vai resistir. Que pecado, irmãos! A gente vai levar uma banda, ele ainda vai pisotear na gente. Porque a gente não está obedecendo, a gente não está sendo cheio do Espírito Santo, obedecendo esse mandamento, buscando a presença do Senhor. É a presença do Senhor que faz toda a diferença em nossa vida. É a presença do Espírito Santo que vai mudar os relacionamentos. É a presença do Espírito Santo que vai mudar a nossa visão de ver as situações do nosso dia a dia. E essa bênção está disponível para mim e para você. O versículo Mateus, quer mesmo? Mateus 7:7, que eu estava até esse dia falando com o Gustavo, diz assim, ó, que fala, vou resumir aqui, que fala que aquele que busca, encontra, aquele que bate, acha. Aí fala no versículo seguinte, se nós sendo maus, sabemos dar coisas boas ao nosso Filho, dirá o Pai Celeste, nos dará o Espírito Santo. Jesus disse que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só, enviarei o Consolador. Nós temos o Consolador habita em nós. E se nós buscarmos Ele de todo o nosso coração, se nós nos enchermos dEle, nós vamos mudar. Ele vai mudar as nossas vidas. Ele vai mudar tudo em nossa volta, porque Ele é Deus. Aleluia, Ele está disponível. O Espírito Santo, Ele é real, Ele é uma pessoa, Ele é ativo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, buscando a Ele, Deus vai tirando as pedras. Vai tirando a pedra do orgulho, da inveja, da incredulidade, do desânimo e assim por diante. Aí vai tendo espaço, aí o Espírito vai entrando, aí vamos buscando e Ele vai tirando a pedra, vai tirando e assim vai tendo espaço para Ele nos encher mais. É assim a nossa vida, é assim que tem que ser a nossa vida. Nós temos que buscar a plenitude do Espírito Santo. Não se acostume com tão pouco. Deus não quer que você coma migalha que caia da mesa. Ele quer que você sente na mesa como um filho, lavado e remido no sangue de Jesus. Amém? Agora tem o seguinte: Deus já disponibilizou a bênção da presença dele. Deus já nos deu o Consolador. Mas aí o papel de buscar é com a gente. Não é no automático. Pô,
Sou de Jesus, falo que sou de Jesus, canto hino bonito quando me convém e... Não, eu tenho que buscar. Amém? O buscar é com a gente. Não podemos terceirizar a busca do Espírito Santo. Não temos que buscar, não temos que terceirizar. É muito bom nós ouvirmos mensagem no YouTube. Sim, é legal. Mas nada pode substituir a sua leitura. Você com Deus lendo. Ah, irmã, não sei ler. Então vai ouvir. Cid Moreira, bota lá. Vai ouvir. Você não tem esse recurso? Pede alguém para te ajudar para ler para você. Alguém próximo para ler a Bíblia para você todos os dias. Quando a gente quer, nada nós usamos de desculpa. Tudo é questão de prioridade, irmãos. Tudo é questão de prioridade. Ser cheio do Espírito Santo, ter a plenitude não vai ser no automático. Temos que buscar o Espírito Santo. E quanto mais a gente busca Ele, mais Ele vai nos moldando, mais Ele vai nos incomodando, mais Ele vai mostrando para Ele o que a gente precisa ser mudado. E não é uma coisa forçada, não é uma coisa de uma atitude religiosa, não, é algo que vem de dentro para fora. Não é, você não vai viver mais naquela tabelinha, pode, não pode, não. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você vai pensar, poxa, mas se eu fizer isso, eu vou entristecer ou vou alegrar o Espírito Santo? O que eu vou fazer, o que eu vou ver, o que eu vou me vestir, o que eu vou comprar, eu vou alegrar ou vou entristecer o Espírito Santo? É assim que nós temos que viver. É assim que Ele vai nos capacitando. Amém? Deus, Ele não mente, queridos. Ele não mente. A gente mente. A gente é sem vergonha. Mas Deus não mente. Se Ele fala, se nós buscarmos, Ele vai nos dar mais. Se nós fizermos essa experiência a partir de hoje, coisar esses 4 passos na nossa vida, nós vamos viver uma experiência que nós nunca vivemos em 10, 20, 15, 30 anos de Evangelho. Em nome de Jesus. Mas temos que buscar. Temos que mudar de atitude. Comece a fazer esses 4 passos na sua vida. E com certeza Deus vai cumprir a palavra dele. E Ele vai te encher do Espírito Santo. Então, o que nós temos que ter cuidado? Cuidado com as nossas conversas. Tenha conversas saudáveis. Conversas com salmos. Ah, minha conversa com o salmo, eu vou citar o salmo, eu já expliquei, né? Não. Segundo, encha a sua vida com mais louvor. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Traga na sua casa, na sua vida, uma atmosfera que atraia a presença de Deus, amém? Terceiro, seja agradecido. Procura ver a vida de maneira mais bonita, mais iluminada. Às vezes a gente vai comentar com uma pessoa uma situação. Confesso para vocês que eu preciso mais do Espírito Santo. E às vezes eu vou falar com uma pessoa assim, poxa, viu que bênção isso assim. Aí a pessoa vem e me joga um balde. Mas olha só a outra situação. Tem isso, eu falei, poxa, mas mira no que é bom. Mira no que é bom, vamos começar no que é bom. Aí a gente mirando no que é bom, a gente vai orando e Deus vai transformando a outra situação. Mas mira no que é bom, assim a vida fica mais leve. E assim a gente vai sendo cheio do Espírito Santo. E se sujeite às autoridades. Honre aqueles que estão acima de você. Honre. E com isso, vamos buscar mais do Espírito Santo. E com certeza nós vamos ser mais cheios. E assim nós vamos vencer a carne. Nós vamos vencer o mundo. E nós vamos vencer o diabo. Amém? A Bíblia diz o quê? Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando a gente se sujeita a Deus, é sujeitar a sua palavra. E o que a palavra de Deus diz para a gente nesta manhã? Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Então que eu e você, se você quer perseverar até o fim, se você quer viver para a glória de Deus, se você quer levar e exalar o perfume de Cristo por onde você quer passar, busque o Espírito Santo. Tenha o Espírito Santo como seu amigo, como seu conselheiro, como seu ajudador, como seu guia, em nome de Jesus. Convido você a ficar de pé, em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Eu não sei se eu me alonguei muito, se eu me alonguei eu peço perdão, mas precisamos ser diferentes, queridos. Precisamos ser diferentes. E não há outra maneira de ser diferente, a não ser cheios do Espírito Santo. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele. O que temos de bom em nós não vem de nós, vem dEle. Amém? Vem dEle. Por isso que você nesta hora faça a sua oração, esqueça quem está do seu lado. Abra seu coração, abra seus lábios, fale com Deus em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar orando, mas é para Deus ouvir a minha oração. Então Ele quer ouvir a sua também, porque eu não sei como está a sua busca. Eu não sei dizer, eu estou falando de mim. Isso foi a palavra que o Senhor ministrou para mim. E Ele falou para eu ministrar para a igreja. Mas eu não sei da sua necessidade. Eu não sei se você está satisfeito com a vida que você tem levado com Deus. Eu não sei seu grau de intimidade, mas você sabe. Então é você que tem que falar para Deus agora. É você que tem que abrir os seus lábios. É você que tem que colocar a sua vida no altar. Se você quer ficar de pé, se quiser ajoelhe, se quiser sente, faz a forma que você achar melhor. Mas abra o seu coração, abra os seus lábios, confessa para Ele, declare para Ele em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai Santo e Pai querido,